Você sabe a diferença entre credo, confissões e catecismos? Não se preocupe, tá? Neste vídeo você vai saber certinho a diferença entre um e o outro. Me acompanhe depois da vinheta. Olha, os credos, catecismos e confissões são símbolos da fé cristã, são declarações de fé. Eles servem como cercas que colocam limites doutrinários para que nós possamos entender a nossa fé, entender o que nós cremos. Eles nos orientam também a não ultrapassarmos aquilo que está escrito e aquilo que a igreja confessa através desses 2000 anos de história. Eles não são inspirados, porém nos ajudam muito a entender a nossa fé. Bom, vamos começar com o credo. A palavra credo vem de creio, eu creio. É uma declaração de fé. Geralmente os credos, eles são gerais e são sucintos. E os credos, uma característica dos credos é que eles são para toda a igreja, independente daquela confissão de fé. Pode ser católico, ortodoxo ou protestante. Todos esses três grandes ramos do cristianismo, eles acreditam e professam os credos. Pelo menos os principais credos da fé cristã. Nós estamos falando talvez o primeiro e principal deles, que é o credo apostólico, que foi estruturado de uma maneira trinitária para combater muitas heresias da época. O credo apostólico começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, e por aí vai, e você conhece. Vai falar sobre a igreja, sobre a volta de Jesus. É uma crença geral, tá? Que todos os cristãos acreditam e professam através dos séculos. Nós temos depois disso o credo niceno, o credo feito em Niceia, um credo completamente trinitariano, que vai falar sobre a divindade de Jesus. Nós temos depois o credo de Constantinopla e depois o credo atanasiano, que é o credo que fala sobre a trindade. Então nós temos vários credos dados pelos concílios da igreja que nós professamos e nós cremos e confessamos o que neles estão escritos. Agora, e as confissões de fé? As confissões de fé, elas nascem com a Reforma Protestante. São confissões denominacionais. Nós temos, então, a Confissão de Fé Batista de 1689, ou melhor, 1689. Nós temos a Confissão de Fé de Westminster. Nós temos a Confissão de Fé agora mais recente das Assembleias de Deus. Então, as confissões de fé, elas fazem o quê? Elas é um credo expandido. Ela pega aquilo que está no credo e expande com muito mais detalhes e com outros assuntos. Muitos desses assuntos são assuntos ou artigos de fé particular daquela denominação. Por exemplo, os reformados têm coisas que só os reformados creem, né? Que não diz respeito a outras igrejas evangélicas. Por exemplo, nas Assembleias de Deus, há uma parte dessa confissão de fé que fala sobre os dons espirituais, sobre o falar em línguas. E isso outros credos não colocam. Por quê? Porque não fazem parte daquelas denominações. Então, as confissões de fé, elas são denominacionais, enquanto os credos, eles são gerais para toda a cristandade, tá? Confissão de fé é denominacional. Ela é bem mais detalhada e bem mais expandida. Nós vimos algumas confissões de fé no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só, ou um único Senhor. Isso é uma confissão de fé judaica. É recitado todo sábado pelos judeus ortodoxos. Nós temos uma confissão de fé no Novo Testamento. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11, Jesus Cristo é o Senhor. É uma confissão de fé da igreja primitiva. Então as confissões de fé, elas vieram ser expandidas com a Reforma Protestante, tá? E agora o que dizer dos catecismos? Onde que se enquadra catecismo entre credo e confissão de fé? Olha, os catecismos, eles são uma terceira via de declaração de fé, mas de um modo bem sucinto e didático. É para catequese, é para ensinar, para discipular. E esses catecismos, eles foram feitos de um modo assim tão simples, de um modo bem didático, para memorização dos fiéis. Nós podemos chamar de primeiro catecismo, ou pelo menos a primeira estrutura de um catecismo, com Tomás de Aquino. Depois nós
temos na Reforma Protestante com Martinho Lutero, um pouquinho antes, um ano antes, 1529, Lutero fez o seu catecismo maior. Um ano antes, teve um outro luterano que havia estruturado o catecismo, mas o de Lutero ficou melhor. E nesse catecismo de Lutero, o catecismo maior de Lutero, ele fala apenas sobre 3 coisas: sobre a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos e o credo apostólico. Só essas 3 coisas. Depois, ele fez o catecismo menor, que ficou muito mais agradável ao povo, muito mais fácil de ser decorado e assimilado, que caiu na graça dos luteranos e dos demais evangélicos, né? Então, os catecismos eles são formas bem resumidas de algum ponto de fé para ensinar, para catequizar as pessoas de modo mais didático. É para isso que serve um catecismo, tá? Nós temos, por exemplo, o Catecismo Batista, catecismo de 1692, o Catecismo Batista. Aí nós temos o Catecismo Luterano, o Catecismo de Fé Reformada e por aí vai. Então, qual que é a diferença entre os 3? Então nós temos lá o credo, que vem primeiro, tá? Os credos, que é para toda a igreja. Depois nós temos, com a Reforma Protestante, as confissões de fé, que são denominacionais. Cada denominação tem a sua confissão de fé, ou pelo menos a maioria delas tem. As grandes denominações possuem as suas confissões de fé. Como eu disse, a mais recente foi da Assembleia de Deus. E por último nós temos o catecismo. Isso não em ordem cronológica, tá? Porque se nós formos ver, o catecismo ele vem primeiro do que as confissões de fé. Mas, de modo didático, são essas as diferenças. O catecismo pode uma igreja ter, como pode não ter. A maioria das igrejas não tem catecismo, mas as igrejas históricas, elas possuem os seus catecismos, tá? São as catequeses, são os ensinos didáticos para ensinar a fé de um modo bem mais resumido e didático para os fiéis. Então, hoje você aprendeu sobre credo, catecismo e confissão de fé e viu a diferença de cada um deles, tá bom? Para você não errar mais e dar aquele show na escola dominical. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau!